Boa noite, igreja. Graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 127. É o texto da nossa meditação nessa noite. E eu convido para que nós possamos abrir a palavra do Senhor com toda a reverência, com toda a humildade e todo o desejo no coração de ouvirmos a voz do nosso Senhor. E peço que você acompanhe a leitura que será feita deste salmo. Salmo 127, diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Oremos. Ó Pai, Deus bendito, maravilhoso, estamos na Tua presença nessa noite e pedimos, Pai, a Tua santa instrução para as nossas vidas, para a nossa família. Ó Deus, o Teu querer sobre nós e sobre a nossa casa. Por isso, ó Pai, comunique a Tua mensagem ao nosso coração, independente, ó Pai, de mim, da minha humanidade, dos meus defeitos e falhas, que o Senhor possa transmitir o Teu querer e os Teus estatutos nessa noite, ó Pai. Que o nosso coração esteja aberto ao agir do Teu Espírito Santo e que nós saiamos daqui diferentes, Pai, do que nós entramos, para melhores, moldados e mudados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Irmãos, nós estamos diante de um texto que fala sobre a família. Por mais que você, ao ler o versículo 1, você vê o salmista falando sobre a sentinela, sobre a cidade, mas você também encontra ele falando sobre a casa. Você também encontra o salmista falando no versículo 2 sobre o levantar cedo, sobre o trabalhar, sobre se dedicar para manter o seu lar e a sua casa. E isso nos dá mais margem ao entendimento ainda sobre essa abordagem da família. Quando você olha para o versículo 3, e o salmista está então falando dos filhos, falando sobre um lar cheio de alegria, pela presença de muitos filhos. E é importante nós falarmos sobre a família nos dias de hoje. Porque, meus irmãos, dentro dos projetos de Deus, nós vemos que a família é um dos principais. Desde a fundação do mundo, Deus cria e planeja que o homem e a mulher vivam em família. Por isso, nós podemos ter a tranquilidade em dizer, em afirmar, que a família ela é a célula-mãe da igreja. Quando o inimigo ele tenta destruir e atacar a igreja, ele faz isso através de muitos ataques à família. Há uma certeza que nós podemos ter, é que o inimigo, ele detesta a família, tanto quanto ele detesta a igreja. Ele ataca a família tanto quanto ele ataca a igreja, pois ele sabe que a família é um projeto do nosso Deus. É um projeto para o avanço do evangelho. É um projeto para a construção da fé e do amor, para o aprendizado do ser. E nada mais urgente, meus irmãos, olhe os nossos dias, mas nada mais urgente do que ressaltar a importância e a necessidade da família. Corra os olhos para as notícias, corra os olhos para aquilo que tem sido pregado e divulgado no mundo afora, e você enxergará essa tentativa de destruição, de descaracterização da família. Portanto, nós precisamos lembrar, ressaltar a importância da família. Mas não basta falar sobre família. Mas não basta
ressaltar a importância e o valor da família. Não ela por ela mesma, não ela por si só, mas a família com Deus. Pois a família sem Deus, ela não é nada. Pois a família sem Deus, ela não tem futuro. Pois a família sem Deus, nela nós não podemos extrair o projeto que Deus quer para a nossa família. Então, eu convido você, nessa noite, meus irmãos, para que nós possamos ver a relevância do texto lido, muito tempo atrás, escrito pelo salmista, inspirado por Deus, mas útil e eficiente para os nossos dias de hoje, e talvez mais urgente do que nunca. E aí então nós podemos entender que a base da família, ela deve ser Deus. Porque ter a base da família como Deus é saber, meus irmãos, que qualquer esforço sem o Senhor é em vão. E aí você pode voltar os seus olhos para o versículo 1 e entender que o texto está claramente dizendo isso. E eu convido você, nesse momento, para que a gente releia o texto. Vamos fazer isso todos em uma só voz, versículo 1 do Salmo 127, vamos lá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Meus irmãos, é importante que a igreja do Senhor Jesus entenda que se não for de Deus, tanto querer quanto o realizar, de nada vai adiantar edificar. De nada vai adiantar guardar. Não há sacrifício ou trabalho humano que seja capaz de realizar muita coisa, a menos que a bênção de Deus esteja sobre o seu povo. Essa é a mensagem central desse salmo. Esse salmo se aplica a nós, se aplica ao nosso tempo, e ele nos lembra de alguns privilégios que nós podemos ter como povo de Deus, em um mundo que é perigoso, em um mundo que é ameaçador, principalmente para as nossas famílias. Então pense o que esse salmo está dizendo e veja que ele fala sobre edificar. Edificar é construir, edificar é formar. E aí então nós poderemos ver que no versículo 1, o salmista faz questão de trazer esse tema. É necessário nós entendermos que edificar é um trabalho duro e árduo. Destruir não. Destruir é fácil. Já parou para pensar nisso? Destruir é muito fácil. Em poucas horas ou dia, uma equipe de demolição, de destruição, consegue pôr abaixo o que engenheiros gastaram meses para projetar, o que pedreiros levaram meses, anos para construir. Veja você que tem filho pequeno em casa, o quão rápido uma criança não pode quebrar algo de valor dentro da sua casa. Eu sou testemunha disso. Às vezes acontece. Meus irmãos, a questão é essa. Deus nos chamou para o edificar. Mas o edificar não é tão fácil, tão simples como o destruir, mas é preciso. E por isso, nós somos convidados pelo este mesmo Deus a edificar o nosso lar, a edificar a nossa família, a edificar a nossa vida, a igreja, o reino de Deus ao redor do mundo. Lembre-se do Senhor Jesus, antes de iniciar o seu ministério público, o que Jesus fazia? Carpinteiro. E qual é a função do carpinteiro? Edificar, construir coisas. E presentemente, nós sabemos que este trabalho de Jesus, antes do seu ministério público, durante do seu ministério público e depois, ainda continua sendo de edificar a sua igreja no mundo. O apóstolo Paulo também, a exemplo de Cristo, ele se dizia que o seu ministério era edificar. Portanto, é preciso para nós entendermos que este também deve ser o nosso ministério. Mas para que nós possamos edificar a nossa família, mas para que nós possamos edificar o nosso lar, a nossa igreja, o nosso ministério, a nossa vida, nós não conseguiremos ser bem-sucedidos sem a ajuda do Senhor. Portanto, meus irmãos,
que edificar esteja no nosso coração, mas que edificar esteja no nosso coração juntamente com Deus. Entenda também que o salmista, ele fala sobre guardar. Ele fala que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então é necessário edificar. É necessário nós construirmos, mas também é necessário nós guardarmos aquilo que nós edificamos. É necessário nós protegermos aquilo que nós edificamos. Construir e não guardar é uma tremenda de uma insensatez. Muitas crianças, muitas famílias, muitos ministérios já foram perdidos para o inimigo, porque os vigias não estavam atentos, porque os vigias não estavam em alerta. Talvez pensaram em edificar, talvez pensaram em lançar a semente, mas esqueceram-se do guardar, mas não estavam advertidos de que o inimigo se aproximava. Por isso, construir e batalhar, construir e guardar devem ser simultâneos. Lembre-se do que aconteceu na época de Neemias. O texto bem fala para nós que numa das mãos eles carregavam uma ferramenta, mas na outra eles estavam prontos, não só para edificar, mas também para a batalha, carregando uma espada na outra. O conhecido e famoso pregador inglês Charles Spurgeon chamou o seu ministério de a espada e a pá. Por quê? Porque o seu objetivo era edificar os cristãos e a igreja e lutar contra o pecado, contra as falsas doutrinas. Meus irmãos, ao aguardar a sua execução numa prisão romana, Paulo incentiva também Timóteo a pregar a palavra. E ele diz a Timóteo: olha, seja sóbrio, seja vigilante em todas as coisas. Portanto, a construção dos nossos lares será em vão se os pais, se nós, com a nossa família, não guardarmos, não cuidarmos dos muros, não guardarmos do inimigo. O que costuma acontecer, meus irmãos, é que muitas vezes, quando nós vamos edificar o nosso lar, quando nós pensamos em guardar as nossas casas do inimigo, nós acabamos cometendo o grande erro de deixar o Senhor em segundo lugar. E é aí que o perigo está. E é aí que as tragédias acontecem. Muitos pais pensam em trabalhar duro, dar o melhor para a sua casa, para os seus filhos, as melhores escolas, os melhores cursos, mantém as geladeiras sempre cheias, as contas sempre pagas, o melhor videogame, o iPhone mais novo. Mas aí então, pensa na saúde, mas aí então pensa naquilo que pode ser oferecido de segurança para os seus filhos, para os seus lares. E às vezes até pode pensar: eu estou dando do melhor, eu estou oferecendo tudo o que minha família precisa. Eu estou dando para ele tudo aquilo que o seu coração deseja. Mas precisa ter uma pergunta que não pode se calar: onde está Deus? Onde está Deus nessa edificação? Onde está Deus no sentido da proteção dessa família? Segundo a palavra do Senhor, que nós acabamos de ler, que nós estamos meditando, vai ser em vão, vai ser inútil pensar numa edificação, pensar numa construção da nossa família, pensar numa proteção para a nossa família, se o Senhor não o fizer por nós. É em vão, meus irmãos, a mão que trabalha, a mão humana que trabalha, sem o aval da mão de Deus. O texto está nos dizendo isso. É em vão o olho humano que vigia, que observa, que tenta pensar nos perigos, sem o olho de Deus. Portanto, não é que nós não vamos trabalhar, não é que nós vamos deixar de providenciar boas coisas, mas o que nós precisamos entender é que a nossa fé, a nossa família, o nosso propósito principal, o nosso coração, o centro, o cerne deve ser Deus. Antes de nós, antes dos nossos esforços, antes de pensarmos em dar o bom do melhor, o primeiro lugar deve ser Deus. Meus irmãos, se há um desejo no nosso coração
de que o Senhor edifique e de que o Senhor guarde a nossa casa, nós precisamos ter Deus como a base da nossa família. Nós precisamos que Deus seja presente no nosso lar. Nós precisamos que Deus seja presente na educação dos nossos filhos, no relacionamento que nós temos com a nossa parceira, o nosso parceiro. Portanto, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. 3 aplicações práticas para a nossa vida diante disso que foi falado aqui agora. A primeira é: procure a direção de Deus antes de fazer qualquer escolha, antes de tomar qualquer decisão. As nossas decisões e as nossas escolhas não devem ser movidas pelo nosso coração, mas movidas pelo coração de Deus. Por isso, alguém que tem Deus como a base da sua família, busca a direção do Senhor. Segundo, ensine que a família só depende do auxílio do Senhor antes de depender das nossas próprias forças ou de qualquer outro recurso material. Isso vai evidenciar bem claro que a glória deve ser dada a Deus. Terceiro, reconheça para que toda a sua família veja que a glória de todas as conquistas, os bens e o motivo da sua vida é do Senhor. Dessa forma, meus irmãos, nós vamos aplicar aquilo que Jesus disse e deixou muito claro para nós nos evangelhos. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. E é uma frase que nós precisamos viver dia após dia em nossas famílias. Entender e estar claro no nosso coração que sem Jesus nada nós podemos fazer pelas nossas famílias. E aí então, em segundo lugar, meus irmãos, ter Deus como base da nossa família é confiar na providência. Eu convido você para ler agora o versículo 2. Você pode, por favor, toda a igreja em uma só voz? Inútil. Meus irmãos, confiar na providência do Senhor. É isso que nós precisamos. Uma família que tem Deus como base, ela confia na providência do Senhor. Aqueles que confiam no Senhor podem ter um sono tranquilo, podem ter o descanso, pois consideram colher os frutos dos teus trabalhos pelas misericórdias do Senhor, não pelo seu próprio esforço. E aí então, a família que não tem Deus como a sua base e não confia na providência do Senhor, se atormenta por causa do amanhã. Por causa do amanhã, eles ficam preocupados com o que vão comer, com o que vão vestir, o que será da educação, o que será do salário, o que será da conta. Se atormentam de tal ponto que a sua preocupação e as necessidades dessa vida acabam até mesmo se tornando uma grande cobiça. E aí está o problema: ajuntar riquezas para ter nela a sua segurança. Como o salmista diz, levantar cedo para trabalhar e dormir tarde por estar trabalhando, comer do seu esforço de forma dolorida, de forma penosa, nem vendo a vida passar, nem vendo os filhos crescerem. Quantas famílias, meus irmãos, têm sacrificado a sua paz, a sua comunhão, os seus momentos com Deus, porque não conseguem confiar na providência divina. Não conseguem confiar que há um Deus provedor que cuida e zela por nós. Quantas famílias investem os seus esforços todos para se manterem fisicamente, mas fazem um mínimo para se nutrirem, o básico espiritualmente. Meus irmãos, este salmo, ele é confirmado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele nos mostra qual deve ser a prioridade dos filhos de Deus. Aí então nós temos o texto em que Jesus nos chama a atenção em Mateus 6, do 30 ao 33. No versículo 25, ele vai dizer assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E aí Jesus faz a pergunta: não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Ora,
se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. E aí então, Jesus ainda continua: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E aí então, aquele texto que a gente muito bem conhece, eu convido você, se estiver passando aí no telão, para ler comigo, ou se souber de cor, também pode recitar nesse momento. E diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que nunca pode acontecer, meus irmãos, é essa ordem ser invertida. Isso nunca deve acontecer. Nós não podemos mudar a prescrição do Senhor Jesus. Não podemos buscar em primeiro lugar as demais coisas e querer que o reino do Senhor venha em seguinte. A justiça e o reino de Deus, elas não vão ser acrescentadas, elas devem ser buscadas primeiro. Nós não podemos pedir licença para Deus: olha, Senhor, eu vou viver aqui, eu vou levar a minha vida, eu vou correr atrás da comida, da veste, da melhor tecnologia, da melhor segurança, e aí o Senhor acrescenta o teu reino, a tua justiça, porque eu não vou ter tempo de buscar. Não é algo que nós podemos fazer, não é algo que deve ser negociado. Meus irmãos, nós precisamos cumprir aquilo que o Senhor Jesus deixa para nós. A promessa, ela é bem específica. E ela se diz respeito a buscar o reino em primeiro lugar do Pai Celeste e a justiça. E aí então as demais coisas Ele vai acrescentar. Porque Ele se importa com a nossa vida. Ele se importa ao tal ponto de saber que nós precisamos. Não é necessário nós comunicarmos, não é necessário nós avisarmos. Deus sabe o que eu e você precisamos. Ele quer tão somente que nós nos dediquemos a buscar o seu reino, a sua justiça. Mas deixa eu abrir um parêntese aqui. Não confunda o que eu estou dizendo. Deus não quer, meus irmãos, que nós viremos loucos, deixemos de trabalhar. Todo mundo virou hippie agora, né? Vamos viver da luz solar. Não é esse o convite de Deus para nós. Deixarmos as nossas obrigações, deixarmos o nosso trabalho que sustenta a nossa família, não. A Bíblia diz que o problema, como sempre, está na intenção do nosso coração. Onde nós temos depositado a confiança, onde nós temos colocado a primeira intenção das nossas mentes. Nos nossos esforços, ou naquilo que o Senhor pode nos oferecer e tem para nos dar. João Calvino, ele vai dizer, comentando esse salmo, o seguinte, e eu vou ler a citação, é um pouco longa, tá? Mas ela diz assim: o desígnio do profeta não é encorajar os homens a darem vazão à indolência, de modo que não cogitem mais nada durante toda a sua vida, caindo na indolência e se entregando à ociosidade. Antes, o significado de Salomão é este: ao executarem o que Deus lhes determinou, os homens devem começar sempre com oração, invocando o nome de Deus e oferecendo-lhe seus labores para que Ele os abençoe. Então, meus irmãos, Deus quer que Ele seja o primeiro lugar em nossas vidas, antes do trabalho, antes do sustento, antes da comida, antes da bebida, antes de qualquer outra coisa. O nosso coração, ele precisa estar voltado ao Senhor, que dedica e oferece a Ele todas as coisas. É isso que Deus requer de nós. É primeiro o Senhor, porque se não for o Senhor, nós não temos nada, nós não podemos fazer nada. Podemos trabalhar? Podemos. Podemos comer o pão que penosamente granjeaste? Podemos. Mas no fim da conta, vai dizer aqui Salomão que será inútil. Será como Salomão escreveu em Eclesiastes: tudo será vaidade. Por que então, meus irmãos, Deus nos alerta sobre isso? Nos convida a prestar atenção nestas verdades
E a resposta está no final do versículo. Veja só, isso é maravilhoso. Salomão diz: aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Aqui, meus irmãos, nessa frase, você consegue enxergar o amor, o carinho, a atenção que Deus tem demonstrado em nossas vidas através da sua providência. É como se Deus, nesse versículo, estivesse nos abraçando e dizendo assim: meu filho, minha filha, não se preocupe, eu estou cuidando de você, eu estou cuidando da sua família, eu estou te dando enquanto você dorme, eu te amo, eu sei o que você precisa. É isso que o Senhor está nos demonstrando. Deus quer, meus irmãos, que a nossa família descanse. Deus quer que a nossa família fique tranquila em sua providência. Deus quer que eu e você consigamos dormir em paz, descansar em paz, sabendo que Ele cuida de nós, sabendo que Ele tem os seus olhos sobre nós. Já perdeu o sono por alguma preocupação? Eu já. É terrível, né? É terrível. Já acordou de madrugada, lembrando de algum problema? Lembrando de algum prazo, lembrando de alguma conta? É terrível, é terrível. Isso é um indicativo de que nós estamos tendo dificuldade em descansar na providência do nosso Deus. Meus irmãos, nós precisamos trabalhar, nós precisamos correr atrás, precisamos nos esforçar, ao mesmo tempo que nós precisamos também entregar tudo nas mãos de Deus. Esse é o fato. O ponto de equilíbrio da nossa vida deve estar entre o confiar e entre o agir. Confie na providência de Deus e trabalhe. É isso. Confie na providência de Deus e construa, edifique. Confie na providência de Deus e guarde, haja. É dessa forma que nós vamos conciliando aquilo que Jesus nos disse: o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas sendo acrescentadas. Porque quanto mais nós confiamos em Deus do que os nossos esforços, significa que nós estamos repousando no Altíssimo. Significa que nós conseguimos entender, o nosso coração e a nossa mente estão abertos para a grande verdade de que tudo vem de Deus, de que tudo procede do Senhor. E pensa num descanso que é para a nossa alma, entender e viver que é Deus quem dá. É Deus quem proporciona. É Deus a razão do nosso sustento, de tudo o que nós temos. Calvino, falando sobre isso, né, o confiar e o agir, ele vai dizer o seguinte: assim, as mãos dos fiéis não são ociosas, mas a sua mente descansa na quietude da fé, como se estivessem dormindo. Meus irmãos, isso é uma grande realidade. Nós precisamos descansar na presença do Senhor e naquilo que Ele nos dá, ao ponto de que é como se nós estivéssemos dormindo, tranquilos, como aqueles bebezinhos, né? Já viu um bebê dormindo? É lindo. Que paz, nenhuma preocupação, nada para se preocupar sobre o futuro, sobre o presente. A mãe está provendo, a mãe está alimentando, a mãe está cuidando. É este o sono, é este o descanso que nós temos que ter na presença de Deus. Também Calvino diz assim, sobre o cristão que não consegue esse descanso: sempre que os servos de Deus se veem atormentados em extremo, isso sucede por causa do seu próprio erro em não descansarem inteiramente na providência de Deus. Talvez, meus irmãos, e isso que eu vou falar agora é no meio cristão, não estou falando das famílias do mundo, não estou falando das famílias que não conhecem a Jesus, mas do meio cristão. Talvez tenham muitas famílias que andam atormentadas ao extremo, demais da conta. Se preocupar um pouco é normal, é humano, faz parte da nossa natureza, mostra que nós nos importamos com algo. Logo, isso também deve ser levado a Deus, ok? Mas o mal é quando é demais, é quando é exagerado, quando a vida vira um tormento, um dissabor.
E nesses momentos, as famílias precisam ter sua base em Deus, e dessa forma saber em confiar na providência de Deus. Deus quer, meus irmãos, que eu e você descansemos. Deus quer que eu e você, a nossa família, esteja sossegada, esteja em paz, esteja confiante de que esse mundo vai passar, de que tudo aqui é, na verdade, em vão se for vivido e buscado para aqui mesmo. Os nossos olhos precisam estar no céu, naquilo que Deus prometeu e preparou para nós e para a nossa família. Portanto, não nos inquietemos com o amanhã, ou quem sabe com o hoje. O que nós devemos fazer é descansar em Deus. Spurgeon vai dizer também: o melhor remédio para a aflição é submeter-se à providência. Irmãos, encerrando, como que nós podemos aplicar de forma bem prática esse sermão em nossa família? Como que nós vamos fazer isso? Primeiro, lembre-se, qualquer esforço sem Deus é em vão. Se nós termos isso em nossas mentes, em nosso coração, vai nos ajudar a entregar todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos e todos os nossos cuidados na mão do Senhor. Entender que é a vontade de Deus que rege a nossa vida. Entender que é a vontade de Deus que guia, protege e sustenta o nosso lar. Nós podemos ter a certeza que o fato de nós edificarmos e guardarmos, estaremos fazendo isso debaixo da providência e da presença do Senhor. Portanto, nós precisamos, meus irmãos, para a nossa família, que o querer, a força, a capacidade, o realizar seja de Deus. E em segundo, lembre-se, confie na providência. O lar que é baseado em Deus, confiando na sua providência, essa família vai acatar as palavras de Jesus, que nos diz claramente para que nós possamos descansar e buscar aquilo que deve ser o primeiro lugar da nossa vida. Uma família que busca o reino de Deus e a sua justiça, tendo a certeza que a providência do Senhor acrescentará as demais coisas. O nosso Deus, meus irmãos, sabe do que nós precisamos. O nosso Deus, meus irmãos, conhece a necessidade do nosso ser, a necessidade da nossa família. Se há algo de bom que eu e você, como pais, como líderes, chefes de família, podemos fazer para o nosso lar, é buscar ao Senhor, é buscar o reino de Deus, porque aquilo que é o demais, Ele está cuidando e Ele vai acrescentar. Portanto, o convite nessa noite é para que nós confiemos no Senhor. Mas o convite nessa noite também é para que eu e você, para que nós, como famílias que aqui estão reunidas, possamos descansar no nosso Deus. Você quer descansar em Deus? Você quer aquietar o seu coração no colo do Pai? Confie no Senhor. Confie que Ele tem o melhor para a nossa família. Vamos orar? Feche os seus olhos. Fale com Deus. Não use esse momento como mais um momento que encerrou o sermão e nós somos obrigados a orar. Não. Pense nisso tudo que nós abordamos aqui. Que o Senhor falou ao seu coração. Assim espera em nome de Jesus. E se há algo no seu coração que precisa ser entregue, se há algo na sua família, na sua vida que precisa ser entregue a Deus, coloque nesse momento. Peça que a providência do Senhor, o sustento de Deus vá adiante de você. Se você entrou aqui nessa noite, tentando dar o melhor para a sua família, pela sua própria força, pelo seu próprio braço, pela sua própria capacidade, há um convite para que você descanse no Senhor e busque a força, o querer, a capacidade de Deus para a sua família. Faça isso nesse momento. Senhor, ó Pai, nós, certos da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu amor,
da Tua providência pela nossa vida, certos, ó Pai, de que o Senhor cuida, protege e nos guarda, certos, ó Pai, de que o Senhor sabe o que é o melhor para nós. Nós queremos quebrantar, Pai, o nosso coração na Tua presença. Nos perdoe, ó Pai, porque muitas vezes esquecemos de Ti. Nos perdoe, ó Pai, porque muitas vezes nós focamos demais naquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós podemos conquistar, naquilo que a nossa capacidade alcança, e acabamos nos esquecendo, ó Pai, de que nós temos um Deus que é maior do que tudo. Por isso, ó Pai, nós pedimos, nos ajude a descansar no Senhor. Se nós estamos, ó Pai, atormentados em excessos, ansiosos em excesso, vivendo, ó Pai, uma vida em dissabor, amarga, pesada, nos ajude a descansar no Senhor, Pai, e aliviar todo esse fardo que não é para nós carregarmos. Nos ajude, ó Pai, a depositar a nossa família aos Teus pés. Que o Senhor seja a base da nossa família, Deus. Que o nosso sustento seja do Senhor. Que a nossa proteção venha de Ti. Que a nossa família, ó Pai, seja uma família que busque o Teu reino e a Tua justiça, confiantes de que as demais coisas serão acrescentadas. Não permita, ó Pai, que nós vivamos pela nossa própria força, entendimento e querer. E nos ajude, a dia após dia, a descansar em Ti. Alivie, ó Pai, qualquer peso que há em nossa alma. Alivie, ó Pai, qualquer fardo que nós carregamos. O Senhor quer a nossa família aos Teus pés. Proteja, ó Pai, a nossa família desse mundo. Proteja, ó Pai, a nossa família das investidas de Satanás. Os nossos filhos, ó Pai, de doutrinas satânicas. Que nós possamos, ó Deus, ver no Senhor a nossa família triunfar e vencer, para a honra e glória de Jesus Cristo. Nós oramos em nome do nosso Salvador Jesus. Amém, Pai. Vamos ficar de pé para recebermos a bênção final. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imensurável do Pai, que as doces e ricas consolações do Espírito Santo continue sendo manifestas na sua vida, hoje e para todo sempre. Amém.